bancos centrais de Angola e da China estão a acertar os pormenores de um acordo que vai permitir o uso das moedas nacionais de ambos os países nas trocas comerciais bilaterais. O governador do BNA, José Pedro de Moraes, afirmou que o acordo vai trazer muitas vantagens quando estiver implementado. O Ministério das Finanças, através da Unidade de Gestão da Dívida, realizou os leilões de obrigações do Tesouro indexadas nas maturidades de 2 e de 4 anos. As operações regulares de financiamento de médio e longo prazo do Orçamento Geral do Estado foram efetuadas por intermédio do BNA. De acordo com a instituição, para a maturidade de 2 anos, foram colocados títulos no montante de 3,3 mil milhões de kwanzas, com uma taxa de juros de 7%. Para a maturidade de 4 anos, o montante foi de 422 milhões de kwanzas, a uma taxa de juros de 7,5%. Angola poderá captar nos próximos 2 anos um investimento privado estrangeiro de cerca de 10 mil milhões de dólares. Segundo mensagem do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, dirigida à nação, as diligências feitas apontam para o reforço do dinamismo e da eficiência dos serviços e para uma previsão do aumento da captação do investimento privado estrangeiro. O governo prevê um déficit de 6,2% do PIB em 2015, baseado numa projeção de crescimento económico de 6,6 pontos percentuais, o que contrasta com a média de 3,1 prevista pelos economistas ouvidos pela Bloomberg. A agência de notícias financeira escreve num artigo de análise que compara Angola e Tanzânia que ambos os países aderiram aos planos para emissões de dívida nos mercados internacionais este ano e que, quando voltarem aos mercados, vão dar aos investidores uma oportunidade de diversificação dos seus portfólios. A Organização Mundial do Comércio defende que Angola deve aceitar assistência técnica para implementar os acordos internacionais. Para tal, deve retificar os casos em que as tarifas aduaneiras e outros impostos cedam os níveis médios de 10,9%. Na análise de políticas feita pelos membros da OMC, Angola implementou um conjunto de medidas destinadas a substituir as importações e afirmaram que a nova pauta aduaneira foi significativamente encarecida de 2% a 50%. A secretária de Estado da Economia afirmou estarem criadas as condições para a dinamização e intensificação de atividades para atrair e captar investimento privado qualificado. Laura Monteiro acrescentou que estas condições se destinam ao investimento interno e externo para suporte do crescimento da produção nacional, substituindo importações e incrementando exportações de produtos de maior valor acrescentado. Um grupo de empresários alemães em visita a Angola manifestou interesse em firmar parcerias com a Indiama para a exploração de diamantes e a construção de barragens hidroelétricas. Os empresários mantiveram o encontro com Carlos Chumbula, PCA da instituição, tendo sido abordados temas sobre áreas de investimento no setor dos diamantes. O delegado da economia alemã informou que acompanha 9 representantes de grandes companhias interessadas em entrar no mercado angolano com tecnologia de ponta. A produção de um barril de petróleo em Angola custa menos de $40. Segundo o antigo vice-presidente da petrolífera francesa Total no país, Jorge Abreu, a margem de lucro reduziu, mas ainda está acima do break-even. Isto ocorre, na maior parte dos casos, sobretudo nos blocos 15, 17 e nos blocos 0 e 14, operados pela Chevron. O volume de produção do setor segurador em termos de prémios ascende a 102 mil milhões de kwanzas, afirmou a administradora da ARCEG, a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros. Carlota Amaral referiu que o setor segurador tem vindo a crescer, não obstante a atual conjuntura económico-financeira internacional de crise provocada pelo choque na oferta do petróleo. Uma plataforma de comércio eletrónico criada em Angola conta já com 50 centros comerciais associados e mais de 20 mil clientes registados, afirmou o presidente executivo da Baobabei. O comércio eletrónico tem estado a crescer à escala mundial, estando agora a desenvolver-se em Angola, uma vez que garante a entrega rápida e segura de produtos e serviços a um preço mais baixo aos clientes locais. A moeda norte-americana iniciou a semana em queda face ao euro, mas nas 2 últimas sessões beneficiou da divulgação do índice de preços no consumidor. Nos Estados Unidos, a inflação registrou em setembro a maior subida dos últimos 3 meses e a divisa norte-americana fecha a valer 0,8.784 euros. O petróleo, que na segunda-feira estava a negociar em Londres na casa dos $53, registrou uma semana negativa, tendo chegado a baixar para valores na ordem dos $49 por barril. Na sexta-feira, e depois de 4 sessões consecutivas de perdas, o Brent voltou a subir e estava a ser transacionado em Londres acima dos $50. A impulsionar a matéria-prima esteve a garantia de que a Rússia está disposta a discutir cortes na produção num encontro com a OPEP agendado para a próxima semana. O ouro, que vinha a registrar uma semana positiva, acaba penalizado na sexta-feira pelo anúncio da subida da inflação nos Estados Unidos. Ainda assim, o metal precioso termina a valer mais do que na segunda-feira. No que respeita aos valores de transação do gás natural e cobre no mercado internacional, a semana não registou grandes variações.
Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.